Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos numa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios. E eu queria convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Estamos no capítulo 3 desta carta tão preciosa do apóstolo Paulo. Primeira Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 5 até o final do capítulo, verso 23. E o tema da nossa mensagem nesta noite será Imagens da Igreja e seus pastores. Nós vamos ver que Paulo faz uso aqui de algumas imagens para falar da igreja do Senhor, do povo do Senhor, e também algumas metáforas, algumas imagens, algumas ilustrações para falar dos líderes, dos pastores da igreja do Senhor. Então, palavra de Deus, Coríntios, 1 Coríntios 3, 5 a 23. Lembrando que eu estou lendo aqui na versão King James atualizada. Então, como a maioria dos irmãos estão com atualizada, é sempre importante fazer essa comunicação. Diz assim: quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia, de acordo com os padrões do nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro. Tudo que existe
é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedindo ao Senhor que Ele nos agracie com a iluminação e a direção do Espírito dEle, para que a gente possa falar a palavra dEle nesta noite com fidelidade. Oremos. Pai, a Tua palavra, mais uma vez, foi lida aqui no púlpito da nossa igreja e encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a nossa instrução nesta noite. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa vir agora trazendo luz, discernimento, intrepidez ao meu coração e agindo no coração da Tua igreja, tanto na vida daqueles que se encontram aqui no templo, como aqueles que acompanham em casa, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Obrigado, irmão Dixon. Obrigado, diácono Dixon. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, para que a gente possa considerar o texto sagrado. O tema da mensagem é Imagens da Igreja e seus pastores. E à guisa de introdução, eu queria destacar algumas coisas para que a gente possa entender o texto. Nós estamos numa série de mensagens, estamos vendo uma carta apostólica, uma carta paulina, e é preciso a gente não perder a linha de pensamento, não perder aquilo que o apóstolo vem falando, para que a gente possa entender o texto em questão. Nós estamos no primeiro bloco de ensinos da carta de Paulo aos Coríntios, que constitui dos capítulos 1, 2, 3 e 4. E neste primeiro bloco de ensinos, os 4 primeiros capítulos, Paulo está tratando do tema das divisões na igreja. Era o principal problema daquela igreja, era que a igreja estava dividida em grupos, em partidos, em facções, ali no contexto da comunidade. Havia outros problemas na igreja, mas pela proporção da carta que Paulo dá ao assunto, nós vemos que esse aqui era o problema principal. Eles estavam divididos em torno de nomes dos líderes principais, alguns que fizeram parte da liderança da igreja, como Paulo, o fundador, Apolo, o pastor que substituiu Paulo, Pedro, que era o líder do colégio apostólico, que não se sabe se Pedro alguma vez esteve lá na cidade de Corinto, mas o fato é que a fama de Pedro chegou lá, porque ele era o líder do colégio apostólico. E havia um grupo, que era um grupo extremamente complicado, que era os de Cristo, que os estudiosos vão dizer que era realmente o pior grupo, que é chamado os espirituais de Corinto. Pois bem, por que eles estavam vivendo assim? Por 2 fatores. Primeiro, porque eles estavam amando, abraçando, endeusando a sabedoria do mundo, a filosofia do mundo. Eles eram gregos, influenciados pela filosofia, e eles olhavam para a filosofia do mundo e eles diziam, o evangelho é muito fraco, é leite, diante disso aqui. E eles estavam querendo coisas mais profundas, entre aspas. Segunda coisa, eles estavam divididos não só por essa falsa compreensão do evangelho, que eles estavam considerando o evangelho mais uma escola de filosofia, mais um tipo de sabedoria, mas eles estavam divididos por causa de personalidades. Assim como os gregos tinham uma predileção por determinados filósofos,
sofistas, oradores, eles também começaram a importar para dentro da igreja essa filosofia mundana. Então, se lá fora eu sigo Platão, Aristóteles e tantos outros, aqui eu sigo Paulo, Apolo, Pedro. Então, eles estão trazendo essa mentalidade para dentro da igreja. Paulo tratou da questão da sabedoria, e Paulo agora, neste capítulo 3 e capítulo 4, ele vai chamar a atenção especificamente para esse problema de uma visão equivocada em relação à liderança, ao que é um pastor, o que é um líder, um obreiro, um presbítero na casa de Deus, um pregador da palavra do Senhor. Se você olhar no texto anterior, Paulo censurou os coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 4, chamando eles de carnais, de infantis, de pessoas que tiveram que tomar leite no início e ainda precisava continuar no mesmo leite, porque eram crianças e também eram carnais, estavam agindo como pessoas que são mundanos. Carnais aqui, no sentido de agir de forma carnal. A carnalidade imperava na vida daquela igreja. E toda vez que você vê uma igreja dividida, com facções, pode ter certeza, o que está imperando ali não é o Espírito Santo de Deus, é a carnalidade, que Dr. Russell Shedd diz que é sinônimo de orgulho, orgulho pessoal. Então, Paulo havia dito, capítulo 3, verso 1, olha como é que ele diz: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei a beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podias recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja, discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois, quando alguém alega, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não está agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Um dos aspectos da carnalidade daquele povo era essa falsa ou essa visão equivocada do papel dos líderes. De quem são os líderes? Quem são os pastores? E é preciso a gente ter muito cuidado, porque a carnalidade ela gera inveja, disputa, contenda, mas também uma visão equivocada da liderança. Então, como Paulo citou esse problema específico no versículo 4, pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não está agindo absolutamente segundo os padrões dos homens, ele agora, pegando esse gancho do que ele acabou de dizer, ele vai mostrar o que é o ministério pastoral e o que é a igreja. E ele vai usar aqui, meus irmãos, imagens, ele vai usar aqui de ilustrações para explicar aos coríntios o que é a igreja de Deus. Ele vai usar aqui a imagem de uma fazenda, ele vai usar a imagem de um edifício e de um templo. Isso para descrever a igreja. Depois, ele vai usar imagens para os obreiros. Eles são servos na fazenda, eles são arquitetos no edifício, e eles são sacerdotes no templo, que tem como prioridade no seu trabalho fazer com que o Espírito Santo reine naquele lugar e naquelas vidas. E aí, Paulo, pegando essas imagens da igreja e dos obreiros, ele está colocando a pá de cal nesse problema da divisão da igreja de Corinto. Toda vez que você vê uma igreja dividida, eles estão com distorções a respeito do que é o evangelho e principalmente a respeito do que é a liderança, do que significa a liderança, de qual
é o papel da liderança? Boa parte dos nossos problemas é porque nós não sabemos o que é o pastor. Qual o papel do pastor? Qual o papel do obreiro? Qual o papel da liderança da igreja? Nós não sabemos. E aí nós tratamos a liderança da igreja como se trata astros de cinema, pessoas importantes, filósofos, oradores. Os sofistas tinham os seus seguidores, e a igreja de Corinto estava transformando os pastores, os obreiros, em sofistas, se gloriando nestes homens, criando fã-clubes. E aí Paulo vai resolver o problema, dizendo assim: eu preciso mostrar para vocês o que é a igreja e quem são os pastores. Primeira parte do texto está aí do verso 5 ao 9. Olha como é que Paulo começa aqui, e ele vai trabalhar essa primeira imagem da igreja como uma fazenda, como um campo, e os pastores como servos, que estão a serviço do dono desse campo. Então olha como é que ele começa, versículo 5. Ele diz: quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Ele acabou de dizer, no verso 4, vocês são carnais, igreja de Corinto. E quer ver a prova como vocês são carnais? Vocês estão endeusando aí Paulo, Apolo, Pedro. Vocês estão tratando esses nomes como o mundo trata. Como se fosse jogador de futebol, que tem os seus pupilos ali, que faz dele um ídolo. Como se fosse uma dupla sertaneja, que tem os milhares de fãs. Vocês estão agindo com os obreiros, com os pastores, os pregadores, como o mundo age. Endeusando, colocando no pedestal. Mas, versículo 5, quem é Apolo? Quem é Paulo? É interessante que ele não cita aqui no verso 5 Pedro, porque Pedro não foi pastor em Corinto. Só Paulo e Apolo. Então, como ele está lidando diretamente com a igreja de Corinto nessa situação, ele está dizendo assim: olha, dos pastores que passaram aí, quem é Paulo? Quem é Apolo? E na língua grega, essa palavrinha aqui, ela está no neutro. O problema é que quando os tradutores eles vão traduzir o texto, eles têm que tomar uma decisão. Mas essa palavra aqui ela é melhor traduzida no neutro. O que Paulo está dizendo aqui é: o que é Apolo? O que é Paulo? E a linguagem, a partir do texto original, ela está cheia de ironia, até mesmo de sarcasmo. Porque se a igreja está endeusando os homens, como o mundo faz, é por ela não saber quem são esses homens. Aí Paulo diz assim: vem cá, vocês estão agindo aí, colocando a minha pessoa no pedestal, Apolo no pedestal, mas o que é Paulo, o que é Apolo? Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Veja que é o próprio líder que está fazendo uma avaliação de si mesmo e levando a igreja a cair na real. Paulo olha para si mesmo e lembre-se, Paulo é apóstolo. Paulo é poliglota. Paulo é um homem de 3 culturas. Paulo é um homem que os estudiosos dizem que mesmo que ele não fosse apóstolo de Cristo e que ele não tivesse escrito as cartas do Novo Testamento, ele seria conhecido na história da humanidade pela sua capacidade intelectual. Estudar a vida de Paulo é algo assim fenomenal. Mas ele diz: o que é Paulo? O que é Apolo? E ele está ironizando mesmo. Aí ele diz: quem é, portanto, Apolo e quem é Paulo? Servos, por intermédio dos quais viestes a crer,
E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Igreja de Corinto, quem é Paulo, quem é Apolo? Quem são esses caras? Quer saber quem nós somos? Nós somos servos, só isso. E a palavra que ele usa para servo aqui é diácono. E é claro que ele não está usando aqui a palavra diácono no sentido de ofício diaconal, porque ele é um apóstolo, ele é um plantador da igreja. A palavra diácono, ela tanto pode fazer referência ao ofício diaconal, que vai aparecer em 1 Timóteo, lá, capítulo 3, mas a palavra diácono, ela traz essa ideia de servir às mesas, de serviço, de estar servindo. Alguns dizem que a melhor tradução para a palavra diácono aqui seria um escravo. É claro que a gente precisa ter cuidado, que a gente tem a visão de escravo, a escravidão no nosso contexto, mas a ideia aqui de Paulo é alguém que está inteiramente à disposição para o serviço. Por isso que alguns traduzem também como garçom. O que é um garçom? Garçom, ele fica ali em pé, você levantou a mão, ele chega. Ele está a seu serviço. É um diácono que está ali para servir. Só que, no contexto aqui, meus irmãos, o que Paulo está colocando para aquela igreja é: quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Apenas servos, no sentido de pessoas que estão servindo na causa de Cristo. E aqui são os servos da fazenda. São os empregados mais comuns da lavoura, da fazenda. Ou seja, Paulo já começa quebrando o orgulho, tanto dos líderes que querem se colocar no pedestal, como o orgulho da igreja. E quando a gente chegar no capítulo 4, ele vai usar outra palavra para servo. Capítulo 4, verso 1 e verso 2, ele vai dizer que nós somos servos, mas a palavra lá já não é diácono, a palavra lá é escravo mesmo, é ruperetes. E lá, no capítulo 4, é um servo que era condenado à morte e que prestava um último serviço para o Estado. Ele ia ser um remador de galés. Ele ficava remando nos porões dos navios. Era o servo mais baixo. É isso que nós somos. Então ele diz: quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por intermédio dos quais viestes a crer. Vocês creram por intermédio de nós, mas nós somos apenas servos. Não olhem para nós além disso. Veja, meus irmãos, Paulo, ele nem se coloca numa posição além daquilo que é devido, mas ele também não vai se rebaixar na sua posição. Ele é um servo de Deus, que está a serviço de Deus. E há uma grandeza nisso aqui. Ele não é servo de qualquer senhor, ele é servo de Deus. Ele está a serviço de Deus. Mas o que ele está fazendo é uma avaliação realística de si mesmo e da igreja do Senhor, e dizendo: nós somos apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer. Só isso. Só isso. Então não olhe para nós como os discípulos dos sofistas, como os adoradores aí dos ídolos de futebol, do cinema, da música. Nós somos servos por meio dos quais vocês vieram a crer. E um detalhe: e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Cada servo, e ele está dizendo isso aqui por uma razão muito importante, que ele vai dizer logo em seguida, a causa. Cada servo foi chamado por Deus, escolhido por Deus, com um ministério
ministério específico, com uma obra específica. E muitas vezes a igreja não consegue pegar isso, meu irmão. Não consegue ver a diferença do chamado de cada um. Então ele diz: servos por intermédio dos quais viestes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo assim: olha, meus irmãos, a igreja é como uma lavoura, é como um campo, uma fazenda. E eu sou não o dono da fazenda. Eu sou um servo, um trabalhador da fazenda. Conforme o ministério, o serviço que o Senhor estabeleceu para cada um. A fazenda é dele. Guarde isso, meu irmão, que em todo este capítulo, a ênfase deste capítulo é de Deus, de Deus, de Deus. A igreja é de Deus, não é minha nem sua. A igreja é de Deus. Então ele diz: nós somos servos, por intermédio dos quais vocês vieram a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei. Ele está falando da plantação da igreja. Atos capítulo 18. Foi ele quem começou o trabalho. Foi ele quem plantou a igreja. Foi ele quem lançou as bases, que ele vai dizer mais na frente na outra imagem. Eu plantei a igreja. Eu comecei o trabalho. Eu iniciei a obra aí. Então, um servo da fazenda que foi lá, preparou o terreno, limpou o terreno, cavou as covas, botou as sementes e fechou ali o lugar. Cumpriu a sua tarefa. Aí ele diz: Apolo regou. O ministério de Paulo, dado por Deus, dado pelo Senhor, ele foi lá, ele plantou a igreja. E aí veio Apolo em seguida, que foi o pastor que substituiu Paulo, e Apolo veio, e aquela semente que foi plantada por Paulo, naquele terreno que Paulo trabalhou, que Paulo passou ali mais de um ano trabalhando, Apolo veio e regou, e foi regando e cuidando. Daqui a pouco a plantinha estava florida, estava a coisa mais linda do mundo. Só que surgiu um grupo dizendo assim: Apolo é o cara. Apolo era o pregador eloquente. Apolo estava pregando, a igreja estava florida. Mas esqueceram daquele que plantou. Você está vendo como isso aqui é sério? Porque o que Paulo está dizendo é que Deus distribui os ministérios para os seus servos, como Ele quer, e nessa ação de Deus, um planta, outro rega. Mas é Deus quem dá o crescimento. De maneira que, olha como é que diz o texto: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Oh, meus irmãos, como a igreja precisa entender isso. Vamos pegar aqui a linha de pensamento de Paulo. A igreja é um campo, uma fazenda, que precisa ser cuidada. Aí Deus disse: eu vou levantar aqui alguém para ser o desbravador. É aquele que vai limpar o terreno, que vai arar o terreno, que vai jogar a semente. É o cara que vai desbravar. Aí ele fez esse papel. Agora tem um cara que é delicado, vai cuidar. E ele vem, o plantador já foi para outro lugar. O problema é quando essa fazenda valoriza mais um do que o outro. Por não entender os ministérios que Deus estabeleceu, por não entender que a honra não está nos obreiros, nos servos, eles são apenas servos, são apenas trabalhadores, eles não são o dono da fazenda, a fazenda não é deles, e eles não são responsáveis pelo crescimento. O crescimento quem dá é Deus. Quem faz uma igreja crescer não é o pastor, meu irmão. Guarde isso no seu coração.
E tem muito pastor depressivo, sem dormir, por causa disso. Achando que o crescimento da igreja depende dele. O crescimento saudável, bíblico, não. Ele planta, outro rega, Deus é quem dá o crescimento, de maneira que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, tem alguma importância. Eles são servos, trabalhadores. Ou seja, nós precisamos abrir a cabeça para entender que os pastores não são iguais. Dr. Augusto Nicodemos, na exposição dele desse texto, eu achei fantástica a ilustração que ele utilizou. Ele diz que é muito triste quando uma igreja, por exemplo, olha para um pastor que chegou ali e plantou aquela igreja. Começou o trabalho e a igreja desenvolveu. Só que aquele pastor, ele é bom para plantar, para começar o trabalho. Mas depois que a igreja chegou num ponto, ele não é o pastor de pastorear, ele é um plantador de igreja, ele é de abrir campos, ele é de lançar semente. Aí é necessário que venha outro pastor que não tem o mesmo dom, o mesmo chamado, o mesmo ministério daquele outro, de abrir um trabalho do zero, de começar um trabalho numa casa, numa cidade, de começar mesmo do zero. Mas ele é aquela pessoa que sabe pastorear. Ele sabe conduzir o conselho, a igreja do Senhor, ele sabe alimentar o rebanho com a palavra do Senhor. Ele é o teólogo que vai vir e alimentar as ovelhas. O problema é exatamente esse. É quando a igreja começa a fazer comparação, e essa comparação é injusta, é mundana, é não entender os ministérios que Deus estabeleceu para cada um. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, o pastorzão que está levando a glória, porque a igreja dele tem 1000 membros, ele mesmo esqueceu que aquela igreja só tem 1000 membros, porque um dia o pastor José, ou Manuel, ou Sebastião, chegou ali e começou aquele trabalho. Ele está regando e ele ainda está colhendo o que outros plantaram. Outros plantaram. É preciso a gente acordar para isso. E não endeusar os homens, porque quem dá o crescimento é Deus. É Deus quem abençoa. É Deus quem faz a obra na vida desses obreiros. Aí olha o que Paulo diz. O que planta e o que rega ministram de acordo com um propósito. Na sua versão atualizada, diz o que planta e o que rega são um. A melhor tradução é essa aqui. A NVI e outras versões já traduzem assim. Ou seja, o que planta e o que rega, eles têm um único propósito. Qual é o propósito? Cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. E cada um será premiado segundo o seu trabalho. Cada um vai ser recompensado de acordo com o seu trabalho. Então, meu querido irmão, o que nós somos? Nós somos essa fazenda. E os obreiros são esses servos, servos de Deus. E ele termina dizendo assim, no verso 9, porquanto nós somos colaboradores de Deus, cooperadores de Deus. E aqui é preciso a gente ter cuidado, porque quando ele diz assim, porquanto somos colaboradores de Deus, não é que nós estamos no mesmo nível que Deus, trabalhando junto. Não, a ideia aqui é que nós somos servos, colaboradores de Deus, estamos a serviço de Deus. Nós estamos trabalhando na obra de Deus. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, tem gente que gosta de marcar, de escrever, marca aí toda vez que aparece de Deus, de Deus, de Deus, para você ver a ênfase de Paulo. Então, trocando em miúdos aqui para a gente ir para o segundo ponto, a segunda imagem. Nessa primeira imagem, Paulo está falando algumas coisas fundamentais
para mim e para você nesta noite. Primeiro, o que é a igreja? É um campo, uma fazenda, que tem um dono. E esse dono, ele coloca os trabalhadores como ele quer, como lhe apraz. Ele dá tarefas para cada um dos seus trabalhadores, porque a fazenda é dele. E esses trabalhadores, eles, com esses ministérios diferentes, um planta, outro rega, outro vai lá e colhe. Mas o crescimento quem deu foi Deus e não eles. Portanto, nós não podemos nos gloriar neles. Esse é o ponto de Paulo. A ênfase não está nos trabalhadores. A ênfase está naquele que dá o crescimento e naquele que é o dono dessa fazenda. Que é o dono dessa fazenda. Só que Paulo diz no verso 9, porquanto nós somos colaboradores de Deus. Esses servos, esses serviçais, somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, aí ele diz, e edifício de Deus. Paulo é rápido nas palavras e na linha de pensamento. Ele acabou de falar da lavoura e ele já entra na questão do edifício. E a lógica é a mesma, o sentido é o mesmo. A imagem que ele está utilizando é diferente, uma lavoura e um edifício. Mas, inclusive, do ponto de vista técnico aqui, nós temos aqui um quiasmo, onde você pega a primeira linha e a segunda, ela vai ser igual, aí a terceira linha e a quarta linha também vai ser igual. Quando ele termina de falar da lavoura de Deus e desses servos de Deus, ele diz que a igreja também é edifício de Deus. Aí ele vai passar a explicar isso aí. A igreja é um edifício. A igreja não só é uma lavoura, um campo, mas a igreja é o edifício de Deus. Aí ele diz, segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente ou sábio construtor, lancei o alicerce. Preste atenção nisso aqui, porque ele agora vai pegar essa imagem do edifício e ele vai usar palavras que ele já usou anteriormente, como sábio, e ele não está usando por acaso, mas ele vai chamar a atenção para essa realidade de que esse edifício também é de Deus e que a gente precisa ter cuidado como nós estamos construindo esse edifício, os obreiros têm que ter cuidado, e a igreja que está olhando essa construção e que faz parte dessa construção, a igreja precisa entender de fato qual é a função desses arquitetos, desses engenheiros ou construtores. Que o edifício não é deles, eles são apenas trabalhadores. Olha como é que ele diz. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como um sábio ou prudente construtor, por que ele está usando essa palavra sábio aqui? Porque no capítulo 2, 6 a 16, ele falou contra a sabedoria do mundo e contra os sábios deste mundo. Mas lembra que ele falou que tinha uma sabedoria para explicar? E que nós somos sábios quando nós expomos essa sabedoria de Deus que é Cristo? Então, como ele é sábio e ele age de acordo com essa sabedoria que é Cristo, o que ele vai fazer nessa construção? Olha aqui. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como um sábio ou um prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como edifica. Paulo está falando mais uma vez. Lá atrás, ele falou que quando chegou em Corinto, ele plantou a igreja. E ele plantou a igreja, e depois veio Apolo e regou. Agora, ele não está fazendo mais referência a Apolo, porque agora ele está fazendo uma crítica, e não seria uma crítica velada a Apolo, porque em nenhum momento da carta, Paulo critica Apolo. Apolo não tem nada a ver com aqueles problemas da igreja de Corinto. Ele está até com Paulo, você vê no capítulo 16, que Paulo até pede para ele ir em Corinto, ele diz, agora não. Mas o que Paulo está dizendo? Ele volta à mesma ideia. Quando eu estive aí, em Corinto, plantando a igreja, iniciando a igreja,
eu lancei a base, o alicerce. Como o quê? Como um prudente construtor. A palavra na língua grega é arquiteto. Só que o arquiteto, no contexto de Paulo, talvez hoje seria melhor traduzido como mestre de obras. É aquele que faz tudo. Não é só aquele que faz o desenho, que tem que passar para o engenheiro, e é toda uma comissão. Não. O arquiteto aqui é como aquele pedreiro que você contrata ele, ele começa do chão e vai até em cima. Entrega a casa, a chave da casa para você. É o prático. Então ele diz, olha, segundo a graça, e graça aqui tem a ver com dom, não é graça de modo geral. Ele está falando aqui, segundo o dom, graça aqui é sinônimo de dom, o charisma ou charismata. Segundo o dom de Deus, que eu recebi de Deus, que a maioria dos estudiosos dizem que aqui seria o dom do apostolado, que é começar uma igreja, lançar os fundamentos, começar a obra, e Paulo é esse apóstolo, principalmente aos gentios, e a igreja de Corinto é uma igreja gentílica. Então, Paulo recebeu esse dom do apostolado. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, confiada, eu, não de qualquer maneira, mas como um sábio, como um prudente construtor, não de acordo com a sabedoria deste mundo, porque ele vai falar qual é a sabedoria que ele utilizou, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce. Ou seja, quem começou a obra aí foi eu. Eu lancei o alicerce. Ele olhou o terreno, ele fincou as estacas, ele lançou a base, o alicerce da igreja. Só que depois que ele lançou o alicerce, ele diz aqui, e outro está edificando sobre ele. De acordo com esse dom da graça, com esse dom de Deus, Paulo é apóstolo, ele lança o alicerce, mas outros vêm e estão edificando sobre esse alicerce. Aqui é muito importante, meus irmãos, um detalhe, eu não posso entrar em muitos detalhes por causa do tempo, mas não posso deixar passar isso aqui. Os apóstolos lançaram a base, o alicerce da igreja. E depois que os apóstolos morreram, os pastores, os presbíteros, os pregadores, eles estão edificando sobre o fundamento dos apóstolos, como diz Efésios. O pastor não lança fundamento da igreja, ele está edificando a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Então, isso é importante. E os apóstolos foi uma categoria única que ficou lá no primeiro século. Todos os apóstolos pós-modernos são fake, são mentirosos. Então, olha o que é que diz o texto aqui. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como sábio prudente construtor, lancei o alicerce. E outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo, igreja de Corinto, preste atenção, vocês são um edifício. E edifício aqui, ele está já evocando a imagem do templo que ele vai falar mais na frente. Não é uma casa qualquer, mas é o templo de um modo geral. Lembre-se que o templo de Jerusalém aqui ainda está de pé. Ainda está funcionando. Então, Paulo está trazendo à mente dele o templo. Imagina o templo aí, esse templo embelezado por Herodes, da época de Paulo, mais de 40 anos em construção, e ainda não estava acabado. Aí Paulo pega essa imagem de um edifício, do templo, e ele diz, olha, um construtor sábio, prudente, ele lança o alicerce da forma devida. Ele não pode construir um prédio de qualquer maneira. Esse prédio aqui, tem coluna aqui que pegou mais de meia carrada de caminhão de pedra. Uma coluna. Eu achava um exagero tremendo. Mas por causa da extensão do templo, não podia ser diferente. Então o engenheiro calculou direitinho, o arquiteto, para que a coisa tivesse um fundamento correto. E se você vê a fundura aqui das colunas, é algo assim fora do comum.
Por quê? Porque ele quer construir algo que esteja em um fundamento fixo, correto. Isso é prudência, isso é ser sábio. E qual é o fundamento que Paulo utilizou e que ele plantou a igreja de Corinto? Jesus Cristo. Esse é o fundamento da igreja. Esse é o alicerce da igreja, que os apóstolos foram edificados sobre ele, que a igreja está edificada sobre os apóstolos, que está edificada sobre ele. Aí Paulo diz, eu quando estive aí, eu construindo esse edifício, eu lancei o fundamento, e o fundamento que eu coloquei foi Cristo. Agora, outros estão, e veja que ele não está falando de Apolo, porque Apolo foi um pastor fiel em Corinto, mas falsos líderes, falsos obreiros estavam indo para Corinto e estavam pregando na igreja e chamando a igreja para si e não para Cristo. E Paulo diz, quando eu estive aí, eu lancei o fundamento correto, Cristo Jesus. Agora, outros estão edificando e cada um veja como está edificando. Cada um veja como é que está construindo. O que Paulo está dizendo é, cada pastor se olhe no espelho e veja qual é o fundamento do ministério dele. Como é que ele está edificando na igreja? Ele está edificando sobre Cristo ou sobre si mesmo? Ele está construindo a igreja, lembre-se, não 4 paredes, a igreja do Senhor, a igreja local. Aqui é uma igreja local, a igreja de Corinto. Ele está construindo a igreja em torno de si, da sua personalidade, ou ele está construindo a igreja nesse alicerce apostólico que é Jesus Cristo? Em que ele está construindo? Aqueles falsos líderes estavam construindo em torno de si, chamando a atenção para si. E numa igreja que já tem uma mentalidade mundana, que não é diferente de nós não somos melhores do que a igreja de Corinto. Nós temos os nossos ídolos. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, você tem o jogador de futebol preferido, você tem o cantor preferido, você tem o artista preferido, você sempre cria ídolos. E aí você chega na igreja de Deus e o pastor, ao invés de edificar sobre o fundamento que é Cristo, apontar para Cristo, ele aponta para si mesmo, ele está edificando da forma errada. O que Paulo está dizendo é, igreja de Corinto, por que vocês estão dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Quando eu estive aí, eu chamei a atenção para Cristo, não foi para mim não. Quando eu estive aí, que eu edifiquei a igreja sobre Cristo, não foi sobre Paulo. Por isso que Paulo chegou lá, plantou a igreja e foi embora. Passou 1 ano e foi embora. E a igreja continuou. Por quê? Porque a igreja tem que estar edificada sobre Cristo, não sobre pastores A, B ou C. Nós somos apenas servos e construtores, arquitetos daquela obra. E nós temos que edificar da forma correta. Porque a igreja não só é de Cristo, mas ela tem que estar edificada sobre Cristo. Aí olha como é que o texto continua. Outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia aí está com D maiúsculo, o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Opa! A pastorada precisa olhar isso aqui. Ele está dizendo, igreja do Senhor, igreja de Corinto, e pastores, quando vocês estiverem edificando, construindo a igreja de Deus, vejam
sobre o que vocês estão edificando. E não só sobre o que vocês estão edificando. Veja que tipo de material você está utilizando. Veja se aquilo que você está fazendo na obra de Deus e na casa de Deus é com coisas preciosas. Veja, ouro, prata, pedras preciosas. Por isso que alguns entendem que ele está falando aqui do templo. Porque um edifício comum não era revestido disso. Mas o templo de Jerusalém era revestido disso aqui. E são coisas que o fogo iria pegar. E Paulo está dizendo, veja cada um como está construindo. E que tipo de material, que tipo de construção você está fazendo. Sabe por quê? Porque haverá um dia de juízo. O dia aqui, meus irmãos, é o dia do juízo final. E esse juízo aqui, por favor, não é em relação aos crentes, não é em relação à igreja de um modo geral, e não tem a ver, esse juízo aqui, não tem a ver com céu ou inferno, por favor. Esse texto aqui, ele sofre na mão dos exegetas, principalmente exegetas liberais e católicos romanos. Por quê? A Igreja Católica vai encontrar aqui o fundamento para o purgatório, salvo pelo fogo. Então eles vão dizer, olha, tem aqui um texto que prova o purgatório. Esse texto não está falando de juízo nesse sentido, da igreja ou das almas penadas. Ele está falando de quem aqui? Qual é o contexto? Ele está falando de quem aqui? Ele está falando da igreja, de um modo geral? Ele está falando dos obreiros, dos pastores. Aqui é o juízo dos obreiros. Aqui não é o juízo em relação à salvação. Então, ele não está falando aqui de alma no purgatório. Também ele não está falando de crentes individuais. Não, está falando de obreiros. Então ele diz, olha, preste bem atenção como é que vocês estão construindo o ministério de vocês e a igreja do Senhor. Porque haverá um dia em que o Senhor vai julgar a maneira como você trabalhou e como você edificou a casa de Deus. E qual vai ser a maneira? Através do fogo. Ele não explica muito bem como é isso aqui, mas alguns teólogos até colocam o fogo da santidade de Deus, da ação de Deus, provando a obra dos obreiros. Imagine aí o pastor chega diante do Senhor Jesus, naquele grande dia, e diz, olha aí, Senhor, as igrejas que eu plantei, quantas almas se converteram no meu ministério, quantas séries de pregações eu fiz, que está no YouTube, está em vários canais, quantos livros eu escrevi, e vai dizendo, e está lá o volume de coisas que foram edificadas sobre o fundamento, sobre a igreja, e sobre o fundamento que é Cristo. Aí o Senhor diz, beleza, vamos provar isso aqui com o fogo, para ver se a sua obra permanece. Aí foi palha, feno, madeira, não foram coisas nobres. O que Paulo está dizendo aqui é, igreja de Corinto, por que vocês estão endeusando os homens, se você não sabe quais são as reais motivações do coração deles? Só o dia de juízo vai mostrar se o pastor pregou para a glória de Deus ou para a sua própria glória. Só o dia de juízo diante do Senhor vai mostrar se o pastor construiu a igreja para que o nome dele ficasse nos anais da história ou para que o nome de Jesus fosse glorificado. Só quando o Papai do Céu botar o fogo para testar é que vai saber. Então, como é que vocês estão endeusando os homens agora? E ele vai reforçar isso no capítulo 4. Não julgue ninguém antes do tempo, antes daquele dia. Quem julga os obreiros, seja para bom ou para mal, é o Senhor, é o dono da igreja, não é você. Quem é que coloca o obreiro? Quem é que coloca o pastor? Quem é que coloca o servo? É Deus.
E Deus é quem sabe qual a motivação do coração dele. Você não sabe. Então você pode estar idolatrando um pastor, achando que ele é a pessoa mais piedosa do mundo, e que ele plantou 50 igrejas, escreveu 200 livros, pregou milhares de sermões, ganhou milhões de pessoas para Cristo, e ele fez tudo aquilo ali por causa do seu narcisismo, do seu orgulho pessoal, para que o seu nome apareça. Você já viu aquele aluno que ajuda o outro e diz assim, mas quando você chegar lá, você diga que eu lhe ajudei? Lá no seminário, uma vez eu vi uma cena terrível. Tinha um aluno que ele ajudava os outros, ele tinha facilidade em línguas e tal, e você pediu uma ajuda. Fulano, dá para você me dar uma ajuda nisso aqui, explicar? Eu vou lhe ajudar, mas quando você chegar lá na hora da prova, você diga que eu lhe ajudei. Terrível. Então Paulo está dizendo, cada um veja como está construindo, porque lembre-se, tem um dia em que o Senhor vai ver a obra de cada um, e vai ver se foi construída com ouro, com prata, com pedras preciosas, ou seja, vai ver se você realmente fez a coisa nobre, para a glória de Deus, sobre o fundamento certo, se você construiu com material resistente, se você fez realmente para a glória de Deus ou não, ou se você fez com coisas supérfluas, que o fogo vem e leva. Vaidade pessoal. Oh, meus irmãos, como isso aqui é sério. É sério. Veja, ele está dizendo que ele vai ser salvo. Ele não está falando aqui de condenação do inferno. Ele está dizendo que aquele obreiro, crente, servo de Deus, mas que construiu com materiais que não eram corretos, ele é salvo, mas ele é salvo como que pelo fogo. Ele vai ser salvo porque a salvação não é por obras. A salvação não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, é a obra da graça de Deus. Mas ele está dizendo que esse pastor, esse obreiro, que talvez você olhe aqui nesse mundo e você diz assim, olha que ministério extraordinário. E aí você começa a endeusar aquele cara. Você começa a colocar ele no pedestal. E daqui a pouco você não escuta nenhum outro pregador a não ser aquele. E aquilo que ele diz é ponto final para você. Até porque ele é doutor. Aí, aquele doutorzão aqui nesse mundo, quando ele chegar diante de Papai do Céu, pode ser. Não é que todo doutor, todo grande pregador seja assim. Mas pode ser que Papai do Céu vai botar o fogo para testar tudo aquilo que ele fez e não vai sobrar nada. Aí chegou o pastor Mané, pastor José, lá do interior, nunca deu entrevista, não tinha canal no YouTube, não tinha nenhum tipo de fama como os demais, mas foi um homem fiel, que edificou sobre o fundamento que é Cristo, que construiu a igreja do Senhor, não uma igreja física, mas que pastoreou o rebanho do Senhor de forma honesta, sincera, para a glória de Deus. Ele vai chegar ali e ele vai ser premiado, porque a obra dele permanece, porque foi feita sobre o fundamento correto. O ponto de Paulo é, não julgue os obreiros pela capa. Você não é Deus. Então, igreja de Corinto, quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, vocês não viram ainda o coração de Pedro e a obra de Pedro sendo julgada diante do Senhor. Como é que você pode dizer isso? Como você pode dizer isso? Aí ele vai para outro ponto, e a gente está caminhando para a conclusão. Como ele falou do edifício, e o que está na mente dele é o templo,
E ele está preocupado com essa maneira como os pastores estão construindo esse templo, essa igreja de Deus, esse edifício de Deus. Ele vai agora dar uma palavra, meus irmãos, que é uma pancada para mim e você. Porque olha o que ele diz agora, versos 16 e 17. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é santo, é sagrado. Veja, uma coisa vai puxando a outra na mente de Paulo. Ele começa falando que a igreja é uma fazenda, uma lavoura, e que os obreiros são servos, são os serviçais da fazenda. Aí ele lembra do edifício, provavelmente, nesse primeiro momento, já o templo. E ele lembra que um edifício precisa de um fundamento sólido. E ele diz que o fundamento tem que ser Cristo. E que eu, quando for construir, eu tenho que ver se eu estou construindo sobre esse fundamento e que tipo de material eu estou utilizando, porque um dia Deus vai julgar o meu ministério, as obras do meu ministério. Mas aí agora ele fala não só com os obreiros, ele fala com toda a igreja. Ele diz assim, e não sabeis vós? E a ideia na língua original é, vocês sabem. Vocês sabem. Já que eu estou falando de edifício, eu estou falando de templo e de fundamento que é Cristo, do alicerce que é Cristo e do cuidado que os obreiros, que os pastores têm que ter de edificar sobre esse fundamento. Vocês não têm noção, vocês não pararam para pensar que vocês são o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha a imagem do templo. E lembre-se, ele não está falando de 4 paredes, ele está falando da igreja de Corinto. E ele não está falando de um crente individual. Templo tem que ser o coletivo. Ele está falando da igreja como um todo, a comunidade local. Então ele diz, igreja de Corinto, será que vocês não têm noção de que vocês são o templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? E que, se alguém destruir esse santuário, que sois vós, que é sagrado, Deus vai destruir? Veja, meus irmãos, a palavra que Paulo utiliza aqui para definir a igreja, lembra que eu falei? Fazenda, edifício, templo. Ou fazenda e templo, isso é a igreja. E os pastores são servos, arquitetos ou construtores, engenheiros, e eles são esses pregadores, esses sacerdotes, profetas, que estão querendo que esse templo seja cheio do Espírito. Eles estão lançando o fundamento para que esse templo seja cheio, não deles, mas do Espírito de Deus. Mas a palavra que ele utiliza aqui para templo, na língua grega, é uma palavrinha chamada naos. E essa palavra, ela não está falando do templo como um todo, lá de Jerusalém. Essa palavra era restrita para aquele lugar, o Santo dos Santos. O lugar mais sagrado dos judeus, onde estava a arca da aliança, onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifício em prol do povo. E se ele entrasse de qualquer maneira em pecado, ele morria lá dentro, não podia nem buscar. Paulo está dizendo, igreja de Corinto, preste atenção, não sabeis vós que vocês são o santuário, o lugar mais santo que Deus habita, o santo dos santos, esse templo, esse santuário do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo habita. E que se alguém tentar destruir esse santuário, que sois vós, que é sagrado, que é separado para Deus, Deus o destruirá. Oh, meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque para o pastor precisa ter cuidado para não dividir a igreja.
Porque se ele divide a igreja de forma deliberada, proposital, agora aqui, meu irmão, não é o julgamento lá de trás, não. O pastor, vamos exemplificar, ele é um plantador, ele planta, mas ele não é o pregador, ele não é o teólogo. Então, o pastor, que é simplesmente um plantador, ele não vai ser um pregador expositivo. Ele não tem o dom, ele não tem o jeito, ele não tem a mesma dedicação. Então, uma igreja pastoreada por um pastor que é um plantador, vai ser uma igreja grande, mas rasa doutrinariamente. Em contrapartida, você tem aquele outro pastor, que ele não é o plantador, mas ele é o doutrinador. Ele rega, ele edifica. É interessante que geralmente as igrejas dos doutores são pequenas. É interessante isso. Mas eles vão ser julgados, a obra de cada um, baseado no fundamento, na maneira como eles trabalharam, mas não tem nada a ver com condenação. Tem a ver com estar na presença de Deus e ser premiado ou recebido ou a obra permanecer. Mas aqui não, meu irmão. Aqui não. Aqui não está falando pura e simplesmente de um pastor que não é bom doutrinador, ou um pastor que, de repente, está levando o ministério, e às vezes até por questões de deficiência mesmo, doutrinária, intelectual, ele está levando de forma pragmática, não bíblica. Aqui, o que o texto está dizendo, e Paulo estava falando com a igreja de Corinto, igreja de Corinto, vocês perderam a noção do que é a igreja de Deus, a ponto de estarem dividindo a igreja, rasgando a igreja. E eu quero dizer para vocês que aqueles que tentarem, porque é tentar, ninguém consegue destruir a igreja de Deus, tenta, mas aqueles que destruírem a igreja de Deus, Deus o destruirá. Pastor, ele está falando da igreja de um modo geral? Não, ele está falando de uma igreja local, a igreja de Corinto. Ele está falando com os pastores da igreja de Corinto, e agora ele está falando com a igreja como um todo, dizendo: igreja de Corinto, preste atenção o que vocês estão fazendo aí, com essas divisões em torno de homens, de líderes, dividindo a igreja, rasgando a igreja, porque a igreja é o templo do Espírito Santo, a igreja como um todo, e quem destruir esse templo, Deus não vai deixar barato. Isso aqui deveria causar arrepios em mim e você. E nós que somos pastores, talvez algum pastor que está me assistindo, nós deveríamos ficar sem dormir. Toda vez que nós pensássemos, passou na cabeça em dividir a igreja, a gente deveria tremer nas bases, lendo esse texto. Lendo esse texto. Porque é muito simples, meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui. Vamos pegar aqui, eu já usei essa ilustração em algum momento aqui na igreja. Está aqui esse templo, maravilhoso. Vamos tirando todo dia uma pedrinha do alicerce dele. Vamos tirando todo dia uma pedra. Vamos tirando. Tira uma hoje, outra amanhã, outra depois. Você vai tirando. Vai chegar um momento que quando você puxar determinadas pedras, todo esse edifício pode cair. Pode cair. E o que Paulo está dizendo é que, quando isso acontecer, Deus vai destruir você. Não tenha dúvida que tem muito crente aí, que a igreja fez o velório, que o pastor fez o velório, que os irmãos estão dizendo assim, homem de Deus, mulher de Deus e tal, e que Papai do Céu está dizendo assim, foi eu que matei mesmo, porque estava destruindo a igreja. Tirei. Como o doutor Billy Graham dizia, tem crente que quando ele começa a dar muito trabalho na igreja, aquelas cabeças de prego mesmo na igreja, Papai do Céu diz, vem para o andar de cima, já que você não está satisfeito aí, vem para cá.
vem cantar no coral celestial. Já que o coral daí não presta, só tem defeito, já que a igreja aí não presta, então vem para a igreja triunfante, chegue, vamos. Ou então, Papai do Céu manda para o inferno mesmo. Mesmo. Então, cuidado, meu irmão, quando você vê alguém destruindo a igreja e você está no grupinho. Ou quando você é a pessoa que está tentando destruir a igreja. Quando você é a pessoa. Quando você cada dia tira um tijolo. Cada dia você tira um membro com a sua língua ferina. Falando do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos irmãos, do grupo de louvor, da SAF, da UPH. E você todo dia vai usando a sua linguinha e cada dia você vai tirando um membro da igreja. Vai tirando. Vai prejudicando a obra de Deus. E quando a obra de Deus for prejudicada por sua causa, não tenha dúvida que o Senhor não deixa barato. Não deixa barato. Com o pastor ou com qualquer membro. É isso que Paulo está dizendo aqui. E quando ele diz isso, ele conclui dizendo assim. Uma observação antes da gente ir para esse texto aqui, que é a conclusão do pensamento de Paulo. O templo do Espírito Santo, meu irmão, não é você individualmente, por favor. Não existe templo de uma pessoa só. Lembra, o templo do Espírito Santo aqui é a igreja de Corinto, a igreja local. Dr. Russell Shedd é muito feliz. Dr. Russell Shedd era doutor, PhD em Novo Testamento, em exegese, quando ele diz que toda vez que Paulo fala de templo do Espírito, Paulo está falando no plural. Vós sois o templo do Espírito. Porque tem muita... Eu sou o templo do Espírito. Você só é o templo do Espírito, meu irmão, se você estiver na igreja, no conjunto. Um tijolo dessa parede aqui não é o templo de Pirangi. Ele é o templo de Pirangi, quando ele está nesse contexto. Mas tira o tijolo daqui e joga naquele terreno que ele é apenas um tijolo. Quando ele está nessa parede, nesse edifício, ele é o templo da igreja do Pirangi. Por isso que Pedro vai dizer que nós somos o quê? Pedras vivas nesse templo, nessa construção. Então, cuidado com essa teologia aí, essa teologia de boteco, né? Que, não, eu sou o templo do Espírito Santo. Aí, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, eu não preciso me congregar em lugar nenhum, eu sou crente em casa, eu faço o que eu quero da minha vida. Você não entendeu o que é a Bíblia. Você só é templo do Espírito Santo quando você está em comunhão com seus irmãos. E numa igreja local. Numa igreja local. Porque não venha dizer que você crê na igreja invisível se você não consegue viver na igreja visível, meu irmão. Se você não consegue ter comunhão com a igreja aqui visível, você não tem comunhão na igreja invisível. Então, templo do Espírito Santo. Concluindo, olha o que é que diz aqui o final, verso 18 a 23. Paulo volta ao assunto do capítulo 1, do capítulo 2, e Paulo conclui o seu pensamento combatendo as divisões. Então ele diz, ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia, de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se sensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Dr. Gordon Fee, no seu comentário, ele diz que Paulo agora inverteu o argumento para cima dos coríntios. Vocês estão pensando tudo errado. Se vocês querem ser sábios, por favor, se tornem loucos, insensatos, porque a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Quer ser sábio de verdade? Seja como um louco para esse mundo. E não queira a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus.
E é tão interessante que Deus pega os sábios, os inteligentes, os instruídos desse mundo, nas suas próprias artimanhas. Ele está citando aqui Jó, ele está citando os Salmos, e ele diz que o Senhor conhece os pensamentos dos homens, e ele sabe que são elucubrações vãs. O que Paulo está dizendo? Igreja de Corinto, vocês estão de boca aberta com a sabedoria deste mundo. Vocês estão agindo como o mundo de maneira carnal. Vocês querem ser sábios e estão agindo com a sabedoria desse mundo, com as artimanhas desse mundo, com o comportamento desse mundo, mas vocês não pararam para pensar ainda que Deus pega os sábios desse mundo nas suas próprias artimanhas, e que Deus conhece os pensamentos dos homens e sabe que são elucubrações vãs, inúteis. Então, se vocês querem ser sábios de verdade, vocês querem ser sábios, não precisa vocês imitarem o mundo, viver como o mundo. Vocês querem ser sábios, busca a sabedoria de Deus. Se tornem loucos, se tornem sensatos para o mundo. Busca a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus. Portanto, se vocês querem ser sábios, ao invés de vocês estarem endeusando os homens, como o mundo faz assim. O mundo endeusa os grandes filósofos, os grandes teólogos, os grandes homens, né? O mundo faz isso. Então, em vez de você fazer como o mundo, faça o seguinte: nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens. Não se orgulhe dos homens. Não se orgulhe dos homens. Eles são servos, eles são trabalhadores, eles são simplesmente aqueles que devem estar construindo esse edifício. Não se orgulhe deles. O foco não é eles. Você já parou para pensar? O foco não é o trabalhador, o foco é a fazenda, é o campo. O foco não é o trabalhador do edifício, o foco é o edifício. Depois que ele está pronto, você vai olhar para ele. Você não sabe nem quem são os trabalhadores, mas você está olhando para o edifício, para a obra construída. O foco era o templo, esse templo do Espírito Santo, que é a igreja. Não interessa quem está por trás. Então não se orgulhe dos homens, porque tudo é de vocês. Tudo é de vocês. Seja a vida, seja a morte, seja Paulo, seja Apolo, tudo é vosso. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que a igreja precisa aprender. Não são vocês que pertencem aos pastores. Por favor. Por favor. Pastor nenhum é dono de igreja. Pastor nenhum pode dizer assim: a minha igreja, o meu rebanho, as minhas ovelhas. Não. Não pode dizer isso. Jesus não passou uma procuração para o pastor, não. Agora, o que é interessante é a invertida que Paulo dá. Ele diz assim: porquanto nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. O que ele está dizendo é: vocês estão dizendo que é de Paulo, de Pedro e de Apolo. Vocês são fraquinhos demais, porque é Paulo, é Pedro e Apolo que é de vocês, e não o contrário. Não foram vocês que foram dados para eles. Vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus, o templo de Deus. E Deus não dá o templo dele, a lavoura dele, o edifício dele, para ninguém. A igreja é dele. Lembra que eu falei? De Deus e de Deus. A igreja é de Deus, não é de pastor nenhum. Nenhum. Agora, Jeremias deixa muito claro que os pastores, eles são dádivas de Deus para a igreja. É Deus quem dá. É Deus quem dá o pastor para a igreja. É Deus quem dá o servo para a fazenda. É Deus quem coloca os trabalhadores no edifício para construir. Ou seja, é inverso. É inverso. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus esteja aplicando isso aqui no nosso coração. Que a gente entenda, primeiro, o que é a igreja. Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos hoje é que as pessoas não sabem o que é a igreja.
Para muitos, a igreja não passa de um clube, e um clube particular da família A, da família B. E que a pessoa paga a mensalidade, e porque paga a mensalidade, ela pode exigir o que quiser. Você perdeu a noção do que é a igreja, você não tem noção do que é a igreja. A igreja é de Deus, comprada no sangue de Jesus Cristo. Segunda coisa, se perdeu a noção do que é um pastor. É um servo, por meio de quem vocês creram. E isto conforme o dom que Deus deu. E Deus dá a uns o dom de plantar, o outro de regar, o outro vem e colhe, o outro consegue ser um doutrinador, o outro não é um bom doutrinador, mas já é um bom conselheiro, e por aí vai. E a igreja não pode estar fazendo diferença. Quem faz isso é o mundo. Quem faz isso é o mundo. A gente precisa ter cuidado. O presbítero Tiago pregou domingo. Você viu como o presbítero Tiago prega bem? Eu só vou para o culto agora quando o presbítero Tiago pregar. Fã-clube do Tiago. O reverendo Diogo prega, eu gosto do reverendo Diogo. O estudo que o pastor fulano dá é ele. Você está agindo igual ao mundo, meu irmão. Você está agindo igual ao mundo. A outra, cuidado se você está destruindo a igreja de Deus. Olha a sua vida. Vigie suas palavras. Vigie seu coração. Seja você pastor, seja você membro. E tem gente que não tem nenhum pudor, nenhum tipo de constrangimento de despedaçar a igreja. O importante é que eu prevaleça. Não estou nem aí se vai rachar no meio, se vai ser destruída. Até se alegra. Até se alegra. O importante é que eu prevalecei. Cuidado. Porque se você destruir a igreja de Deus, pode ter certeza que Deus vai pegar você. E por último, não é que você deve desprezar os pastores, mas é que você deve entender que os pastores são dádivas de Deus para a sua vida. E se eles estiverem edificando da forma correta, exercendo o ministério da forma correta, se você se levanta contra a autoridade espiritual, você está se levantando contra Deus, porque foi Deus quem colocou. É Deus quem coloca, é Deus quem tira. Porque a fazenda é dele, o edifício é dele, o templo é dele. Paciência, meu irmão, paciência. Na sua casa, você coloca quem você quiser. Na casa de Deus, não é você que manda, é o Senhor. E às vezes a gente aprende isso de uma forma tão dolorosa. Tão dolorosa. Que Deus aplique a palavra no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja movendo a nossa vida e a nossa igreja. Vamos orar?